Olá, querido, a paz de Cristo Jesus, pastor Adriano Moreira, mais essa oportunidade com você. E eu quero falar hoje, nessa nossa série de Você Entendeu Errado, do texto de Joel 2, verso 28. Você entendeu errado, Joel 2, 28. Isso por conta do evento que está acontecendo desde o dia 8, como um possível avivamento, ou já dito por alguns como avivamento, em Emmitsburg, em Kentucky, Estados Unidos, desde o dia 8 de fevereiro. Mas antes disso, o meu convite a você é que você não só se inscreva em nosso canal, como você faça comentários, que você compartilhe, que você dê o seu like e que você, inclusive, possa não só comentar, mas também criticar ou alguma coisa dessa natureza. Afinal de contas, este canal também é seu. Então, acompanhe-me mais uma vez nessa série de Você Entendeu Errado. Você entendeu errado, Joel 2, 28. Joel 2, 28 é o texto que assim nos diz: E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade, ou toda a carne em algumas versões. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, seus jovens terão sonhos. O que está acontecendo em Emmitsburg? Um avivamento? Eu sei que você talvez já tenha visto muitos líderes falarem alguma coisa. Eu também procurei ouvir, procurei perceber o comentário de aqueles que, a meu ver, na minha concepção, são líderes, pregadores equilibrados, gente que de alguma forma não seria muito radical nem para um lado e nem para o outro. O derramamento do Espírito Santo começou desde o dia 8 de fevereiro desse mês de 2023, após um culto regular que é realizado no auditório da capela dessa universidade. Emmitsburg University é uma universidade cristã localizada na cidade de Wilmore, Kentucky, Estados Unidos. Essa universidade ela foi fundada em 1890 pelo reverendo John Wesley Hughes, um evangelista metodista, e essa universidade recebe o nome do fundador do metodismo americano, o bispo Francis Emmitsburg. Por isso, Universidade de Emmitsburg. Apesar de não ter nenhum vínculo de alguma forma denominacional, inclusive com o próprio metodismo, ou a igreja metodista, seja americana, seja brasileira, ela mantém um compromisso teológico na perspectiva wesleyana, da teologia wesleyana. A teologia wesleyana é uma teologia arminiana, evangelística, de santidade, de avivamento também, mas uma teologia wesleyana arminiana. E eles seguem essa linha. O movimento, na verdade, está acontecendo nesta universidade, mostra algumas coisas antes de entrarmos no que você entendeu errado de Joel 2, 28. Primeiro mostra, e eu gostaria muito que você, principalmente que já é um seminarista, você de alguma forma possa até ter criticado a teologia, entender que o estudo teológico não nos afasta da presença de Deus. Essa é uma das coisas que a gente não pode esquecer. Segundo, é que pode haver a ação do Espírito Santo exatamente no ambiente acadêmico, que é o que está acontecendo lá. Que teologia e espiritualidade devem caminhar juntas. Eu sempre digo a meus alunos em sala de aula de que quando você se esfria espiritualmente, a partir do momento que está estudando teologia, tem alguma coisa errada. Ou você não está estudando teologia de verdade, ou você não está verdadeiramente estudando a teologia como deveria. Porque espiritualidade e conhecimento devem caminhar juntos. É o que Jesus disse, que nós erramos muitas vezes não só por não conhecermos as Escrituras, como também por não conhecermos o poder de Deus. Normalmente o que acontece em muitas igrejas, como dias de congresso, retiro espiritual, onde moveres de Deus acontecem, onde há batismo com o Espírito Santo, há renovo espiritual, principalmente no meio pentecostal, esses fenômenos acontecem, se diz que é um avivamento. Mas a primeira coisa que precisamos entender é que Joel 2, 28, ele teve um cumprimento parcial no dia de Pentecoste, em Atos capítulo 2, tanto que o pregador desse dia, que foi o apóstolo Pedro, ele faz menção à profecia de Joel, dizendo que naquele dia o que está acontecendo
era o cumprimento da profecia de Joel. Mas é um cumprimento parcial, porque Joel você tem que ler do capítulo 2, verso 28 até o verso 30, basicamente, mas pode ir até um pouco mais, até fechar o capítulo, porque está se falando de outros fenômenos que não aconteceram em Atos capítulo 2. Então todos os teólogos entendem, e intérpretes, comentaristas, que essa profecia ela tem dois cumprimentos na história. Porém, a partir de Atos capítulo 2, muitos outros momentos de mover do Espírito e também de avivamento aconteceram na história da igreja. Tanto que o livro de Atos também vai mostrar isso para a gente. Atos capítulo 8, Atos capítulo 19, em que se pode chamar de um avivamento que tem acontecido na história da igreja. Porém, eu quero pontuar algumas coisas para que a gente possa entender se o que está acontecendo em Ellsworth, Kentucky, Estados Unidos, desde o dia 8, pode já ser chamado de um avivamento. Eu quero me valer aqui de um grande teólogo e por mim muito respeitado, Russell Philip Shedd, já de saudosa memória, que escreveu um livro cujo título é justamente este, Avivamento e Renovação. Entre tantas coisas que Russell Shedd disse, uma delas eu quero ressaltar aqui porque ele vai falar, baseado em Atos capítulo 2, que ele entende que ali está exatamente acontecendo um avivamento. Ele fala de alguns resultados, e esses resultados são que podem nos ajudar a entender quando alguma coisa está acontecendo em algum lugar, se é só um mover do Espírito ou se já se pode entender como um avivamento. O seu Shedd vai dizer que um dos resultados do avivamento é amor à palavra. Então a gente pode já entender, de acordo com o texto de Atos 12 e outros textos mais, e a história também vai nos contar isso, de que não podemos falar de avivamento onde a palavra não foi exposta. Abacuque capítulo 3, verso 2 vai nos dizer que ouvi a tua palavra, Abacuque diz, e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, né? E no meio dos anos a notifica na tua ira, lembra-te da misericórdia. Uma das versões de Abacuque 3, 2. Então não pode se pensar em avivamento sem exposição da palavra. Segundo, Shedd vai dizer apego à comunhão. Então, koinonia, comunhão, onde não há partidarismo, onde não há divisão, onde não há confusão, onde não há briga. Comunhão, valorização do partir do pão é outra coisa que Shedd vai dizer. E esse partir do pão tem que ser entendido nos dois contextos, tanto da ceia do Senhor, que a Bíblia sempre usa o termo partir e não dividir, porque a divisão ela pode ser desproporcional e desonesta, mas o partir tem sempre a ver com a igualdade. Também, ao mesmo tempo, tem a ver com a solidariedade, tem a ver com ninguém necessitado, ninguém passando necessidade entre aqueles que estão envolvidos com esse avivamento, como outros também que possam ser alcançados por ele. Prazer de oração é outra coisa que o Shedd vai dizer em seu livro, né? Prazer de oração. Uma das características que está acontecendo lá em Ellsworth. Operação de maravilhas e sinais é outro resultado de avivamento, é cura, é milagre, são sinais que também acontecem quando o avivamento está acontecendo. Outra, alegria do Senhor, ou seja, a ausência da tristeza, a ausência da depressão, a ausência do ser cabisbaixo, a ausência de qualquer coisa que seja o contrário de alegria. Um louvor a Deus, uma alegria indizível, inenarrável, indescritível, é um dos sinais de avivamento. Mas eu acrescentaria dois outros a isso que Russell Shedd disse. Eu acrescentaria humildade ou ausência de orgulho e presunção. Até porque muitos dos pastores, inclusive brasileiros, estão indo para lá para fazerem selfies, para dizer que estão de alguma forma contritos com o que lá está acontecendo e voltando de lá como que se estivesse voltando com a unção, com o avivamento, com o poder para pregarem por aí e etc, etc. Diria que esses pregadores, pastores que estão indo para lá, não é só do Brasil, mas de outros lugares, não deveriam estar lá fazendo selfie. Não deveriam estar lá gravando sei lá o quê. Penso eu que deveriam estar contritos, quebrantados e voltando de lá, confessando os seus pecados. Afinal de contas, pecado não é só adultério, pecado não é só roubo, pecado é orgulho também. Pecado é estar nos holofotes também, seja lá qual for. E quem de nós não é pecador? E se o avivamento chegou, o que nós não teríamos para confessar? Muita coisa dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas limitações. E eu ainda diria que uma outra coisa, que inclusive faz parte daquilo que eu estou trabalhando agora na minha conclusão de mestrado, é mentalidade cristã, ou uma forma de pensar conforme Cristo. Talvez essa seja
uma das maiores marcas. 2 Coríntios 10, verso 4 a 6, Paulo vai falar sobre isso. A mente estando cativa a Cristo. Paulo também vai dizer que nós temos a mente de Cristo Jesus. Enfim, quem está alcançado por um avivamento deveria voltar de um lugar como esse, pensando diferente, pensando como Cristo, pensando conforme o Evangelho. Talvez ainda deveríamos chamar o que está acontecendo e ocorrendo em Hillsborough de mover do Espírito, de derramamento do Espírito, até que outros sinais do real avivamento aconteçam não só lá, mas aos que lá estão chegando e de lá também saindo. Fica aí a minha palavra sobre você entendeu errado, Joel 2:28. Então faça seus comentários, suas críticas, afinal de contas, este canal também é seu. Até a próxima, assim querendo Deus.